vamos ler então Colossenses capítulo 3, versículo 15 ao 17. Todos encontraram? Esses dias eu levei uma bronca que eu li muito rápido, que tem que esperar o povo encontrar o texto aí. Todo mundo conectado aí, né? Está o coração alinhado aí? Amém. Então vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela Tua palavra, por esse momento tão sublime de estar na Tua casa. Prepara o nosso coração para ouvir a doce voz do Teu Espírito. A Tua voz é como o som de muitas águas, Pai. A Tua voz quebra os cedros. A Tua palavra nos ensina e nos edifica. Pela Tua misericórdia, usa a minha vida e abençoa a Tua igreja, para que a gente seja tocado por Ti, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo trazendo só 3 versículos desse livro aqui, desse capítulo de Colossenses, eu queria trazer um pouquinho do contexto de como essa carta, para quem foi escrita, onde era essa igreja. Essa igreja de Colossenses, logicamente, era em Colossos, uma cidade na região da Frígia, no vale do rio Lico. Os músicos aí talvez conheçam esse nome, Frígia, né? Que a gente tem uma sequência de escalas que a gente aprende dos modos gregos, que para alguns músicos é meio assustador, mas não é tão complicado, né? Que é o jônio, dório, frígio, lídio, miscolídio, eólio e lócrio. Eram 6 modos. E foi justamente dado os modos por causa dessas regiões aqui no Mediterrâneo. E Colossos se encontrava justamente nessa região da Frígia. E ainda existe lá, tem o mar Jônio, tem as ilhas Eólias. A gente estava assistindo, eu e minha esposa, esses dias, a coisa mais linda, naquela região da Itália e tudo. Então, um padre, só uma curiosidade aqui sobre onde estava localizada essa igreja. Um padre deu o nome para essas escalas que se usavam nos cultos, né? Os modos gregos, e usou o nome da região ali da Grécia Antiga. Enfim, Colossos estava justamente na região frígia, uma região da Ásia Menor, na Grécia Antiga, que hoje é a atual Turquia, uma cidade chamada Denizli. A Turquia, vocês devem saber onde é, que fica embaixo da Rússia com a Ucrânia, do lado do Irã e do Iraque, em cima de Israel e da faixa de Gaza. Se vocês quiserem visitar lá, leva o Jorgito. Mas é exatamente ali que se localizava Colossos. Essa cidade era relativamente pequena, era perto de Laodiceia e de Herápolis, e ela sofreu 2 terremotos. Hoje não existe mais, embora tenha lá as placas. Você vai lá, tem um campadão aberto lá, mas não existe mais nada lá, é só um sítio arqueológico. E Epáfras, discípulo de Paulo, que pastoreava, que cuidava de Colossenses, ele identificou na igreja algumas situações. Apesar de ser uma boa igreja, ele percebeu nessa igreja situações que ele precisava de conselhos do apóstolo Paulo. Por isso Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, para que fosse entregue esses conselhos. E dentro dessa carta está esses 3 versículos. E era uma igreja relativamente, uma cidade pequena. Inclusive Paulo pede para que leve a mesma carta para Laodiceia. Aproveita, já que vai levar lá para os Colossenses, leva também para Laodiceia, né? Isso está no texto bíblico.
Nem imaginava Paulo que o mundo inteiro ia estudar essa carta, né, gente? Imagina, a gente aqui em Mogi Guaçu, quanto tempo depois, tão longe, e sendo edificado por essas palavras inspiradas por Deus que Paulo escreveu. Então foi dentro desse contexto em que Paulo escreve e envia essas orientações, que esse povo, eles tinham ali uma influência religiosa muito forte, e cultural também, que estava interferindo na forma de viver dos crentes dos colossenses. Eles estavam misturando demais, não demais, mas estavam misturando o evangelho, aquilo que é o puro evangelho, as doutrinas que eles estavam recebendo, com o gnosticismo, que é uma salvação pelo conhecimento, com o legalismo, que é uma salvação seguindo as leis. Pessoas que insistiam, por exemplo, na circuncisão. E tinha muito sincretismo religioso e uma filosofia muito forte. Enfim, tudo que eles achavam bom, eles queriam misturar com os ensinamentos, com aquilo que eles tinham recebido, a nova vida em Cristo. Por isso que a carta de Colossenses toda tem uma ênfase muito forte na suficiência e na centralidade em Cristo. Que Cristo é o suficiente. Que em Cristo, se temos Jesus, não precisamos de mais nada. Não precisamos de vãs filosofias, não precisamos fazer nada para acrescentar, para garantir a nossa salvação. Em Cristo nós temos tudo. O que nós precisamos é da paz de Cristo. O Evangelho tem esse poder para nos salvar, para salvar nós que estávamos perdidos. Pura e simplesmente o Evangelho. Jesus Cristo morreu por nós, nos salvou e ressuscitou, e nós ressuscitamos com eles. É simples. Mas já desde aquela época tinha essa tendência de misturar, de querer adicionar ao Evangelho algo que não ia acrescentar em nada, ia acabar atrapalhando, inclusive, do aprendizado da palavra. Eu lembro, no ano passado, a gente foi para Três Corações, num evento familiar do lado da família da minha esposa, um aniversário de 50 anos, bodas de ouro. E no meio do caminho a gente abasteceu. Aí chegamos lá, onde a gente ficou hospedado. Na hora de ir para o evento, o carro não pegava. Com gasolina, tudo certinho, não pegava. A gente pegou uma carona lá com alguém, não lembro como que resolvemos. E não teve jeito. Eu falei, mas está tudo certo, fiz revisão, está tudo certinho. Quando eu voltei, o mecânico me orientou, falou assim, você deve ter colocado gasolina adulterada. E eu parei num posto realmente na beira da estrada. Ele até me orientou, não para em qualquer posto, vai num posto bom. E por causa da gasolina misturada, o carro não funcionava bem. Ficou falhando, saiu uma fumaceira, até que funcionou e eu tive que ficar deixando o carro funcionar até queimar aquela gasolina misturada. É uma analogia aqui mais ou menos do que Paulo quis dizer, passar para os colossenses, não misturem nada. Seja a paz de Cristo, seja o árbitro, como nós lemos. Vamos ler de novo aqui o capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Por isso, essa ênfase do apóstolo Paulo, dizer que a paz de Cristo, para essa paz, não misture. É disso que eu estou falando, da paz de Cristo. Em Cristo você tem tudo o que você precisa e necessita. Amém? A carta deixa bem claro que a paz de Cristo balize e oriente, conduze os pensamentos e as nossas decisões. Que não devemos buscar outro tipo de paz, vãs filosofias, até mesmo no mérito próprio, mas a paz de Cristo sim deve reger as nossas vidas. E para isso os nossos corações devem estar alinhados com essa paz divina. Precisamos estar com o coração conectado com a paz de Cristo. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim: deixo com você a paz, a minha paz lhes dou. A minha paz, a irmã até falou o versículo junto comigo, conhece o texto já. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Aqui tem dois tipos de paz que a gente vê Jesus falando. A minha paz deixo com vocês,
a minha paz lhes dou, é a mesma paz que o apóstolo Paulo está falando, a paz de Cristo, não como o mundo as dá. Agora, eu tenho uma pergunta para todos nós: que tipo de paz tem conduzido o seu e o meu coração? É a paz de Cristo? Ou é uma paz mundana, é uma confiança própria, é uma paz misturada, carnal? Será que estamos com o coração alinhado com a paz de Cristo? A gente tem que ter esse cuidado em analisar se a paz que nos guia é de fato a paz de Cristo, e não uma paz mundana, e não uma paz humana também. Pois fica claro nesse texto que somos bombardeados diariamente com uma paz que não é de Cristo, tentando achar espaço em nossos corações e nos confundir na forma de viver, que era exatamente o que estava acontecendo com os colossenses. Eles estavam se confundindo, porque estavam misturando a paz de Cristo com uma paz filosófica, com uma paz baseada no mérito próprio. E consequentemente a gente vê esse versículo sendo interpretado de uma forma equivocada. Eu mesmo já usei esse versículo para me apoiar nele dessa forma, que você vai acertar nas decisões se você estiver confortável. Você não vai se incomodar, que você está no controle da situação, que está tudo sob controle, você está em paz, né? A Bíblia diz assim, que a paz, às vezes já vi gente até tirar o Cristo desse texto, que a paz seja árbitra no meu coração. Então eu estou em paz, vai dar certo, né? Se eu estou em paz, estou tranquilo. Se você se sente no controle, se sente entendendo tudo o que está acontecendo, você julga, está colocando o teu coração na paz de Cristo. E o texto diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que a paz de Cristo excede todo entendimento. Já é um sintoma, se você se sente muito no controle, que provavelmente não é a paz de Cristo que está direcionando. Certamente Deus nos colocará em desafios que vai além do nosso sentimento e vai gerar em nós inquietude, imprevisibilidade, e que vai depender de você ativar a sua fé e confiar inteiramente em Deus. Olha que interessante, se a paz de Cristo for de fato árbitro em seu coração, provavelmente você vai sentir fora do controle da sua vida e totalmente dependente de Deus. Se a paz de Cristo estiver balizando as tuas decisões, Deus vai colocar em prova a sua fé, a sua dependência em Deus. Se toda decisão que você for tomar, esperar que teu coração humano, e que é falho, como está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Se você coloca no seu coração o balizamento para tomar decisões importantes, é bem provável que você vai estar apoiando suas decisões numa paz humana, uma paz mundana, que vai te impedir de experimentar o poder da fé e os desafios e projetos que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos ter esse cuidado, precisamos estar com o coração alinhado. Será que eu estou apoiando a minha vida, as decisões que eu tomo, os lugares onde eu ando, as palavras que eu falo, numa paz minha ou na paz de Cristo? Por outro lado também, a gente às vezes se arrisca em algo que Deus nunca planejou para nós, justamente porque estamos sentindo seguros em nós mesmos. E consequentemente entramos num projeto que não era para entrar. Enfrentamos momentos de decepção, de desgaste, de destruição. É muito importante, queridos, que a gente leve muito a sério esse texto, que a paz de Cristo, esse primeiro texto, seja árbitro no seu coração. E conecte esse texto com o texto que lemos, em que Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Nós preservamos zelar por essa paz de Cristo em nossos corações, para não errarmos, não vivermos fora do propósito de Deus, não tomarmos decisões que nos impedem de estar envolvidos em projetos que Deus tem para nossas vidas, ou pelo contrário, em entrar em situações que Deus nunca planejou para nós. Por isso a importância de que a paz de Cristo
Seja árbitro no seu coração. Eu fiz um paralelo aqui para a gente identificar de uma forma bem prática. A paz do mundo, ela é superficial. A paz de Cristo, ela é profunda. A paz do mundo, ela cabe nos seus pensamentos, você entende. A paz humana, nossa, a gente entende o que está acontecendo. A paz de Cristo excede o entendimento, te tira do controle da situação. A paz do mundo é barata, ela é sem valor e descartável. A paz de Cristo custou um alto preço, como está escrito em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz do mundo é momentânea e dura pouco, a paz de Cristo é eterna. Eterna, não é só para esses dias que você está vivendo aqui, é para toda a eternidade. A paz de Cristo, a paz do mundo, depende das circunstâncias, depende de tudo estar dando certo ao nosso redor. A paz do mundo, a paz de Cristo é inabalável em tempos difíceis. Teu coração fica em paz, quietinho, mesmo no momento de dificuldade. A paz de Cristo, a paz do mundo, melhor dizendo, perdão, é individualista, sempre prioriza o próprio interesse. A paz de Cristo gera comunhão, como a gente viu nesse texto, que pois para essa paz vocês foram chamados em um só corpo. A paz de Cristo aproxima você do seu irmão. A paz do mundo engana o coração, como a gente viu no texto de Jeremias. A paz de Cristo alinha o seu coração com Deus. Como podemos preservar e dar prioridade para que a paz de Cristo esteja em nossos corações? Como ter certeza de que a paz de Cristo governa em nossas vidas, em nossos pensamentos? É sobre esse primeiro tópico que eu quero falar, sobre o pensamento. Quando a gente lê aqui a paz de Cristo, seja árbitro no seu coração, está totalmente ligado ao nosso pensamento, aquilo que pensamos, a nossa mente. E nesse mesmo capítulo, no versículo 2, Paulo orienta assim: pense nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2, um pouquinho antes do texto que a gente leu. Pensem nas coisas que são do alto. Está aí onde o seu pensamento, um destino, um alvo, onde a sua mente deve estar, nas coisas do alto. Nós devemos direcionar os pensamentos nas coisas de Deus, na sua palavra e na pessoa de Cristo. Direcionado pelo Espírito Santo, o nosso pensamento deve estar constantemente direcionado, como está escrito nesse texto. No versículo 1 ainda ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Gente, isso aqui não significa viver no mundo da lua. O cristão vive aliado às coisas. Muito pelo contrário, é um coração conectado, uma mente conectada com a realidade. É desviar os pensamentos e não se em qualquer coisa que não venha da palavra, que não venha do Espírito Santo, que não venha da presença de Deus. Assim você preserva a paz de Cristo, ela sempre vai ter prioridade no seu coração e na sua vida. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, texto muito conhecido, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aqui a palavra de Deus te dá um monte de opção em coisas para pensar, para não pensar besteira. Tudo isso para preencher, ocupe o pensamento. E olha que interessante, põe a responsabilidade em nós, que isso, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Eu vi esses dias um vídeo de um líder religioso muito influente, falando que nós não temos controle sobre os pensamentos. Não é verdade, não é bíblico. A Bíblia sim coloca a responsabilidade em nós de vigiarmos o que pensamos, logicamente pelo poder do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, mas nós temos responsabilidade sim nos nossos pensamentos,
E podemos ter esse zelo, esse cuidado em preservar a nossa mente, um lugar apropriado para que a paz de Cristo reine. Como que a gente pode cuidar? A primeira coisa que interfere diretamente no nosso pensamento são os nossos olhos. Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos afeta diretamente a nossa mente. Tudo que a gente coloca diante da gente. Hoje em dia, ainda mais, a gente tem tantos recursos, né? Não é celular, é TV, é computador, a gente tem oportunidade o tempo todo de colocar aquilo que não presta diante dos nossos olhos e, consequentemente, influenciar os nossos pensamentos. E a gente fica naquela mistura, que é justamente o que Paulo estava querendo ensinar nesse texto. Não mistura, deixa limpo os pensamentos, deixa a paz de Cristo reinando em sua mente. O Salmo 101, versículo 2, Salmo 101, 2 diz assim: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. O versículo 3 diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disso se pegará a mim. Olha que texto atual, queridos. Em minha casa, no momento que eu estou sozinho, na minha privacidade, andarei com sinceridade no coração. Hoje você está aqui com o coração atento à palavra, olhando, estando no culto. E como é que é na sua casa, não onde você é rei, não onde Deus te colocou para estar sozinho? Será que andamos com sinceridade? Não colocarei coisa injusta diante dos meus olhos. Onde é que o que temos colocado diante dos nossos olhos? Eu posso garantir para você que isso afeta diretamente em você balizar o teu coração com a paz de Cristo. Se você não tomar esse cuidado do que colocar diante dos seus olhos, num momento que está só você e o Senhor. O que você permite estar diante dos seus olhos em sua casa, quando você só você pode decidir o que ver ou não ver. É uma decisão importante que devemos, se queremos que a paz de Cristo seja árbitro, não uma paz superficial, mas uma paz que te conduz à eternidade, reine em seus pensamentos, na sua vida. É hora de começarmos a ter zelo em todos os momentos, em cuidarmos de todo o tempo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu vi um anúncio no SBT, que ia passar o filme O Exorcista, depois do programa do Silvio Santos. Vai passar O Exorcista. Aí passou lá a imagem daquela menina lá, girando a cabeça e tudo, né? Deu Bruce olhando, nossa Deus, que filme diabólico, né? E aquele dia eu fiquei sozinho em casa. Eu não sei o que aconteceu. Meus pais saíram, eu não sei, eu fiquei sozinho em casa. Eu vi e apareceu o horário assim, 9h30, O Exorcista. Falei, 9h30 eu não vou ligar essa televisão de jeito nenhum, sozinho em casa. E a curiosidade do adolescente? Foi dando 9 horas, foi dando aquele frio na barriga, mas 9h30, será que eu ligo? Né? Daí começa você negociar com você mesmo, é tudo montagem, é besteira isso aí, vai, veja, só para você matar a curiosidade, veja só o comecinho. Veja só o que vai acontecer no começo, né? E veja lá, você vai estar assistindo o Silvio Santos mesmo, deixa passar um pouquinho. E não teve jeito, gente. Comecei meio nervoso assim, deixei ligar a televisão, fiquei olhando assim. E não vi o comecinho, foi coisa nenhuma, vi o filme inteiro, gente. Meu Deus do céu. Pensa num piá que não dormiu mais. À noite, onde eu olhava, eu via aquela menina vomitando verde lá, aquele negócio, aquilo fez um mal terrível para mim. Eu tinha tanta tranquilidade, meu quarto era um lugar de refúgio, de tranquilidade, de paz. Eu gostava de entrar, apagar a luz, ficava. Demorei para ter um quarto meu próprio, e a gente morava aqui em Campinas nessa época. E nessa época, daí eu tinha só o meu quarto, aí acabei prejudicando meu tempo de tranquilidade, porque eu entrava, apagava a luz e lembrava daquele filme. Então, mas enfim, é exatamente isso que acontece com a nossa mente.
A gente precisa ter esse cuidado, cuidar com o que temos lido, ouvido, visto. Precisamos filtrar e zelar pelos nossos pensamentos, fazer da nossa mente um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada, como está em Cantares, capítulo 4, versículo 12. Não sei se vocês lembram daquela música do Diante do Trono. Eu quero ser um jardim fechado, cuidado e regado pelo seu Espírito. Assim que deve ser a nossa mente, um jardim fechado, cuidado pelo Espírito Santo. Não entra porcaria, só a palavra de Deus, só a paz que excede todo entendimento, só palavras que edificam. Ter um pensamento bem direcionado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, alinha o nosso coração com a paz de Cristo. Se você tomar essas atitudes de zelar pelos pensamentos, a paz de Cristo vai achar um lugar que ela vai reinar, e certamente a tua vida vai ser direcionada pela paz verdadeira e não uma paz confusa, uma paz que não engana, mas uma paz que direciona num caminho seguro, num caminho que é o propósito do Senhor. Outro ponto que devemos ter cuidado para ter um coração alinhado com Deus e que a paz de Cristo reine, são as palavras. Versículo 16 do capítulo 3, o segundo versículo do nosso estudo: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no nosso coração. Com gratidão no coração. Muito bem, aqui a gente já falou da palavra. Habitar ricamente é ouvir e reter a palavra no seu pensamento, no seu coração. Mas logo em seguida, já diz o que você fazer com a sua própria boca, com a sua palavra. Nós precisamos zelar pelas palavras que falamos. Esse processo já fica bem mais tranquilo se temos um pensamento direcionado. Se você cuida da sua mente, tem a sua mente guardada em Cristo, consequentemente o domínio, o cuidado com as palavras vai ser uma consequência quase que natural. Mas mesmo assim precisamos ter esse zelo. Aqui a palavra nos ensina a usar os lábios para instruir. Entenda uma coisa, eu demorei um pouquinho para entender isso, mas um dia eu falei para Deus: tá bom, Deus, eu entendi essa verdade, agora eu vou colocar isso em prática. Tudo que aprendemos em Deus não é só para nós, não é só para o seu uso, para a sua edificação própria. Tudo que Deus te ensina é para você ensinar alguém. Tudo que Deus te edifica, te prepara. Hoje a palavra que você está ouvindo é uma palavra que você vai dar para alguém, que você vai ensinar para os seus filhos, que você vai ensinar para uma pessoa que está próxima, que precisa de uma direção. Os nossos lábios foram criados para instruir também, e deve ter essa função, independente das limitações que você tem para falar e para ensinar. Mas a gente não deve perder a oportunidade de ensinar o caminho de Deus para outras pessoas, por mais simples que seja. Os seus lábios foram projetados para falar a palavra de Deus, para ensinar, para abençoar alguém. Use os seus lábios também para louvar. A gente vê aqui salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Paulo sendo bem enfático, transformando o louvor, o canto, numa comissão para a igreja. Eu não canso de falar isso, gente. Cantar não é só para a equipe de louvor que está aqui em cima, é para toda a igreja. A equipe de louvor que está aqui em cima é a equipe de louvor da igreja, para conduzir vocês ao louvor. A equipe de louvor do Senhor é quem? Quem é a equipe escalada todo domingo que o Senhor escalou para louvar? São vocês. É a igreja. Vocês estão na escala do louvor todo domingo. Então não chegue na igreja e feche a boca. Cante ao Senhor. Ah, mas eu sou desafinado. Não tem problema, não tem microfone na sua boca. Cante, erga a voz em louvor, em adoração. Erga as mãos, porque é uma comissão do Senhor, e é isso, e faz parte do culto você cantar e louvar e adorar ao Senhor. Use os seus lábios para cantar. Mas eu não gosto de cantar, mas Deus gosta que você cante. Entre o que você gosta e o que Deus gosta
é melhor a gente escolher aquilo que Deus gosta. Cante ao Senhor, erga a sua voz. Se você gosta de cantar, vem para o coral então, gente. Quinta-feira, 7h30, que já fazendo um merchan, né? 7h30, vem participar do coral. Você vai ver quanto é agradável louvar o Senhor. A Bíblia diz que aos justos combina o louvor. Fica bom, é igual uma roupa bonita que você põe, que combina com você, que você gosta. É assim que Deus te vê quando você louva, como se você estivesse bem vestido. Aos justos fica bem o louvor, exatamente assim que está escrito. Louve ao Senhor. O oposto do louvor é a murmuração e a maledicência. Quando nós damos lugar a reclamar e maldizer, nós comprometemos seriamente o lugar da paz de Cristo em nossos corações, que nos conduz a um caminho seguro. O louvor, quando nós estamos louvando, Deus está moldando o nosso coração. Por mais que o louvor é direcionado para Ele, Deus é tão generoso, Ele nunca recebe o nosso louvor e adoração e não faz nada. Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está curando o seu coração, Ele está organizando os seus pensamentos, enquanto você está louvando. Amém? Coral, quinta-feira, tá, gente? O último tópico aqui para encerrar são as obras, versículo 17. E tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, faço em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Olha só, 3 vezes nesse versículo usa a palavra fazer, envolve a palavra em agir. Tudo que fizerem, ação, façam. Aqui a palavra nos constrange a fazer algo no reino de Deus. Essa é uma área em nossas vidas que deve refletir um coração governado pela paz de Cristo. O coração que a paz de Cristo é árbitro do coração, está sempre disposto a servir ao Senhor, colocar a mão na massa. Existem muitas pessoas, queridos, que têm um coração, têm um pensamento, conhecem a palavra de Deus alinhado com o Senhor. Sempre tem uma boa palavra para falar. Mas quando surge a oportunidade de fazer algo para o Senhor, recua. Guarda a mente, aprende, vem na escola dominical, estuda a Bíblia, faz tudo certinho, sempre ora por alguém, sempre tem um ensino para falar, mas na hora de servir dá aquele passinho para trás. É comum na igreja, eu fiz isso muitas vezes. É comum, e aqui a palavra de Deus nos desafia a servir. Nós temos tantos ministérios abençoados aqui na igreja. Isso aqui é uma comissão para mim, para você, em que a igreja não é um lugar para a gente vir no todo domingo, sentar, receber a palavra, cantar um louvor e ir embora, mas é um ambiente para servir a Deus e uns aos outros. Guarde isso no teu coração, que é necessário fazer algo no reino de Deus, e essa orientação em que Paulo dá aos Colossenses. Tudo que fizerem, façam em nome. Ele já está considerando que as pessoas, que o crente vai fazer alguma coisa. Façam em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: que somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Talvez você fale, mas eu não sei o que fazer. Deus já preparou algo para você fazer. Peça orientação de Deus, converse com o seu pastor. Alguma coisa que Deus já preparou de antemão, uma boa obra, algo para você realizar. Aí você tem um coração realmente alinhado com a paz de Cristo. Obviamente não é uma condição para a salvação, queridos, mas é uma evidência de quem tem um coração regido por Cristo. É o desejo de servir, de trabalhar para o Senhor. E para encerrar, de verdade, existe um eixo nesses 3 versículos, de um coração alinhado com a paz de Cristo, uma mente guardada, um jardim fechado no Senhor, uma palavra que abençoa, que instrui, que louva, alguém que sempre se dispõe a servir, que está mencionado nos 3
versículos, que é saudável para os pensamentos, que é agradável nas palavras e fortalece a ação, que é a gratidão. Um coração alinhado é um coração grato ao Senhor, independente das circunstâncias. Só pelo fato de ser salvo já tem muito mais do que motivos para agradecer ao Senhor. Quando temos um coração grato, nós cuidamos do pensamento, nós vigiamos nas palavras e nós temos disposição para servir. Vamos voltar ao texto, ler novamente esses 3 versículos. Colossenses 3, versículo 15. Vamos ler novamente: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16: que a paz de Cristo habite ricamente em vocês, instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Versículo 17: e tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Um coração alinhado com Deus, em primeiro lugar, é um coração grato pela salvação, grato pela obra da cruz, grato por Jesus, grato pela palavra de Deus, grato pelo Espírito Santo que habita em nossos corações, grato pela vida do irmão, pela igreja, grato ao Senhor, coração que transborda a gratidão. Esse é um coração balizado pela paz de Cristo. Toda decisão que você tomar, toda palavra que sair da sua boca, toda obra que você fizer, vai ser direcionado pelo Espírito Santo, se alinharmos o nosso coração com esse texto tão curto e tão precioso. Amém? Guarda essa palavra no coração. Quero chamar aqui o pastor Jean, o pastor Jonas, não, o pastor Jean, para orar então e encerrar o nosso culto. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Dê a mão ao seu irmão, à sua irmã que está ao seu lado. Se vocês conseguirem fechar aí os corredores também, seria muito bom. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Te damos graças a Deus desde o momento em que pisamos aqui para a escola dominical. Obrigado porque o Senhor tem usado a vida de tantos irmãos, ó Deus, para edificar nossas vidas. E nessa manhã não foi diferente, através da vida do pastor Misa, Senhor. Que tudo aquilo que aprendemos fique em nosso coração, ó Deus, gerando tanta transformação em nossas vidas, ó Deus. Que a paz do Senhor e a paz no Senhor nos acompanhem, ó Deus. Obrigado porque nós também fomos edificados através dessa mensagem. Abençoe-nos, ó Deus, ainda neste domingo, ó Deus, no tempo que teremos agora junto dos nossos outros familiares, ó Deus. Que o Senhor use a vida de cada um, ó Deus, para que eles também de alguma forma conheçam ao Senhor, ó Deus, porque vivemos alinhados a Ti, ó Deus. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, de agora e para todos sempre. Amém.